Ser professor não é fácil, né, gente? Sobretudo de gravata, né? Ser professor não é fácil. Lecionar literatura é uma tarefa árdua. Ser professor, lecionar literatura e ser considerado especialista da literatura brasileira ou lusófona é sempre viver um dilema. Um dilema que é muitas vezes colocado pelos seus próprios estudantes, né? E com as perguntas tradicionais: professor, o que é o contemporâneo? Professor, como delimitar o contemporâneo na extensão de tempo? Professor, como situar a nossa produção literária e artística dentro de uma chamada modernidade tardia? Eu diria que abordar as múltiplas vozes que se entrecruzam na literatura contemporânea sempre lidar com um cenário bastante movediço e de ser difícil a ser definido. Então eu responderia: o que é literatura contemporânea? Eu não sei, sem o saber. Ou eu sei sem o saber, um pouco como Santo Agostinho, quando perguntaram o que era o tempo, né? Se vocês me perguntam o que é o tempo, eu sei. Não, eu sei o que é o tempo, mas se vocês me perguntarem, eu já não sei mais. A única certeza relativa à literatura contemporânea, eu diria que se encontra na vontade de não estabelecer nenhuma verdade mais, de nem dar lições de morais, quanto menos consolar alguém. E eu lembro uma outra crítica colega da Universidade de Brasília, que diz justamente que no espaço ficcional contemporâneo já não há mais lugar para heróis valorosos, gestos magnâmicos ou palavras eloquentes. O espaço da ficção contemporânea hoje é tão mais perigoso, talvez, do que a nossa realidade, que também é muito perigosa. Por quê? Porque ele nos impõe novas formas de viver o mundo, com os personagens, com os narradores e com nós próprios leitores, uma vez que já não há mais como dialogar com o mundo sem desconfiança. E é a partir desse espaço da desconfiança, desses espaços traiçoeiros, incertos, labirínticos, que as narradoras, os narradores, as personagens de Carol Rodrigues, de Djamila Pereira de Almeida e de Natália Polesso observam o mundo. É a partir desses espaços imprevisíveis que as suas personagens, suas narradoras, seus narradores trilham seus caminhos pelas estradas, nos relacionamentos amorosos, muitas vezes inesperados, e que, na verdade, buscam também as suas origens. Por esses caminhos, suas personagens, suas narradoras, seus narradores tropeçam, caem, berram, vomitam o tédio da nossa existência, muitas vezes desprovida de sentido. E por esse caminho elas esbarram nas quinas do próprio livro, né, interrogando a questão da relação entre ficção e realidade. Através desses percursos, elas trilham, a partir desses lugares incertos, elas falam, e a partir disso vão reafirmar a imprevisibilidade do mundo, e a partir desses espaços incertos que elas traçam linhas e pontos de fuga, como diria o filósofo Gilles Deleuze, para libertar a vida lá onde ela parecia aprisionada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Natália Borges Polesso. Você é escritora, tradutora, doutora em letras pela Universidade da PUC do Rio Grande do Sul. Estreou na literatura com recortes para álbum de fotografia Sem Gente, 2013. Foi premiado pelo Prêmio Açoriano. Em 2015, você publica uma antologia de poemas intitulado Coração Acorda. E em 2016, Amora, pela Não Editora, antologia de contos que foi vencedora do Prêmio Jabuti 2016. Carol Rodrigues, boa tarde. Boa tarde. Você é escritora, produtora cultural, e entre várias coisas você estudou cinema e fez um mestrado em performance na Holanda. Em 2004 você publica seu primeiro livro, Sem Vista para o Mar, pela Edith, que arrebatou duas das mais importantes premiações no Brasil, Prêmio Jabuti e da Fundação Biblioteca Nacional. Você acaba também de lançar agora pelo selo E Galáxia Ilhós e está preparando também um novo livro de contos. Djamila Pereira de Almeida, boa tarde. Portuguesa, nascida em Angola, e é considerada como uma das vozes mais atuantes da literatura lusófona, doutora também em literatura, né, de teoria da literatura pela Universidade de Lisboa, e foi vencedora em 2013 do Prêmio Ensaios da revista Serrote. Seu primeiro livro, Esse Cabelo, que está sendo lançado no Brasil pela Leia, arrebatou a cena literária portuguesa. Em 2016, você foi finalista do Prêmio Rolex Mentor Protéger Arts, iniciativa. Tem um sotaque francês quando eu falo inglês, é terrível. E você assina a coluna mensal da revista Pessoa. Então, já lançando então a primeira conversa desse debate, e fazendo alusão a uma mesa que vai acontecer agora na sexta-feira, primeira pergunta, finalmente, por que vocês escrevem? Falar um pouquinho do percurso de vocês. Né? Quem queria começar? Posso Natália. começar?
Boa tarde, todo mundo. Eu escrevo primeiro porque eu posso escrever, e isso parece uma questão banal, mas não é. Eu posso escrever, eu tenho condições de escrever, eu tenho tempo para escrever. Eu consigo sustentar o meu vício de escrever com um outro trabalho, que é ser professora. E nesse poder escrever, então, eu escrevo porque eu gosto, porque eu amo escrever, e porque às vezes eu preciso mesmo, assim, eu sou meio viciada na coisa motora de escrever. Juntando tudo isso, a escrita está muito presente na minha vida, porque eu também sou professora, né? E escrever porque se pode, a gente pode lembrar da Virginia Woolf, né? Um teto todo seu. A gente escreve porque pode, isso não é banal, ainda mais hoje, isso não é banal. Então, essa escolha de levar a vida como escritora é uma escolha que eu tenho que fazer todos os dias, assim, que ser escritora para mim é me formar escritora todos os dias escrevendo e com o exercício da literatura mesmo, o exercício do outro, o exercício de escrever e o exercício da escuta. Então, para mim é isso. E no caso da Carol, também seria isso ou seria também uma forma de resistência? O que é escrever, sobretudo você que vem praticamente do cinema, né, e acaba caindo na literatura? Eu ia super usar a fala do Santo Agostinho que você usou já, já então roubei, vou ter que desculpa. pensar em outra coisa. Porque é isso, né? Quando perguntam eu nunca sei responder, mas estou constantemente pensando sobre isso. Em relação às origens, também tem um percurso aí que é uma ciranda de privilégios, né? De ter pais leitores, de ter, né, um estímulo em casa, enfim. Mas acho que é mais interessante falar por que escrever agora, né? Por que escrever hoje, assim. Eu li esses dias um texto do Piglia na Peixe Elétrico da Galáxia, que ele fala uma coisa linda, que quando ele aprendeu a ler, ele aprendeu a ficar quieto. Então, acho que esse ficar quieto é um aprendizado que vem com a leitura, e na escrita a gente aprende um pouco a fabricar essa quietude, talvez, assim, né? E talvez compartilhar essa quietude, esse silêncio também. E que bonito a gente estar aqui, né, na igreja hoje, assim, a gente falou lá atrás, é um lugar de falar mais baixo, é um lugar de ter mais silêncio e contemplação, assim. Então, acho que hoje em dia o que eu busco é mais isso. Jamília. Bem, antes de mais nada, muito obrigada pela vossa presença. É uma grande honra para mim estar aqui no Brasil, onde eu nunca tinha vindo, e ao pé da Carol e da Natália e do Léo. Mas essa pergunta é realmente, eu acho que nunca me tinham perguntado assim tão diretamente, tão lapidarmente, porque é que eu escrevo. Mas talvez a resposta mais honesta que eu posso dar seja dizer que eu escrevo para não desperdiçar a minha vida. Eu sinto que uma vida sem escrever, para mim, seria um desperdício. Seria uma vida mal vivida, mal aproveitada, não aproveitada até ao fundo, até ao âmago. Por isso, para mim, talvez isto não sei até que ponto isto fica bem dizer, mas para mim eu encaro a questão como uma coisa não só muito pessoal, mas quase uma coisa de vida ou morte. Quer dizer, como uma necessidade intrínseca. Por isso seria assim para mim. Essa necessidade intrínseca, mas também isso faz parte já do percurso de vocês, né? Se a gente fazer, quer dizer, permear o percurso das três, mestres, doutoras em teoria literária, em literatura brasileira, e a minha pergunta é, como justamente estabelecer essa fronteira entre a escrita acadêmica extremamente rígida e agora uma escrita ficcional? Ou de que maneira também todo o percurso acadêmico acaba se imprimindo no processo de escrita, né? Aí eu penso, né, na Carol, a questão do cinema, como isso aparece no seu texto, né, a questão das câmeras, das focalizações. No caso da Natália, que trabalhou sobre urbanidade, tive o prazer de ser co-diretor dela de doutorado, quer dizer, aparece na questão das relações humanas e na questão das hegemonias. E no seu caso, né, Jamília, os seus leitores falam, finalmente, é um romance ou finalmente seria um ensaio? Como que isso acaba se interpenetrando?
Bom, vou começar então. Bom, estudar cinema eu acho que foi a formação artística, né, que eu tive, assim. E ter uma turminha criativa ali durante a faculdade foi muito essencial também. Todo mundo muito devoto à experimentação acima de tudo. E são as minhas grandes referências mesmo, né? Mais até do que literárias, eu acho, assim. Então, a questão da visibilidade que o Calvino fala, eu acho muito fundamental produzir imagens com uma força capaz de impregnar alguma coisa, né? E, bom, no mestrado eu estudei estudos de performance e aí abre campo para vários pensamentos, né, de formação de personagem, por exemplo, né? A questão do como que um enunciado gera uma ação, né, do conceito do performativo. Então, essa foi uma chave de leitura que eu trouxe para a escrita também, eu acho, né, de pensar como que as palavras designam destinos, por exemplo, nos personagens do Kafka, né? Um artista da fome que vai ser esse artista da fome até o limite do próprio corpo, ou aquele outro que é uma ponte, né, que já começa sendo uma ponte e a ponte só se acaba se ela é destruída, e ele vai ser destruído. Então, esse destino que as palavras colocam nos corpos, eu acho que é um pensamento que me acompanha. Assim. E esse destino seria o que, no seu caso, as fugas? As constantes fugas das suas personagens? Tentativa de escapar desses destinos, né? Escapar dessas designações, desses carimbos que as palavras imprimem, né, nos nossos corpos, eu acho. E Djamila, justamente, é romance, ensaio, né? O leitor fica um pouco, quer dizer, não confuso, né? Mas assim, os leitores, sobretudo os críticos, tentam categorizar o seu texto. E aí? Exatamente. O que seria esse cabelo? Sim, o meu livro de facto suscitou esse tipo de questões. Houve pessoas que consideraram um romance ensaístico, outras consideraram um ensaio com personagens, mas de facto a razão de ser disso tem a ver um pouco com a história do meu percurso. Eu estive muitos anos na universidade a estudar literatura e fui para a universidade com o objetivo de um dia vir a ser escritora, mas a universidade intimidou-me completamente e afrouxou-me a vontade de escrever. E, portanto, durante muitos anos não escrevi nada criativamente. E só depois de finalizar o doutoramento, depois de passar essa parte da minha vida para trás, é que comecei muito devagarinho, muito a medo, comecei a tentar escrever de uma maneira criativa. Primeiro textos muito curtos, de 5, 6 linhas, depois parágrafos um bocadinho mais longos. E eu acho que o que eu acho importante é que esse processo, aquilo que de repente, aquilo com que eu me deparei depois de tantos anos na universidade, ao tentar escrever, eu percebi que não sabia o que fazer com tanta liberdade. Eu estava tão habituada ao rigor académico, tão habituada à procura... Camisola de força, Exato, né? à procura da verdade, etc., que perante a liberdade, diante de uma página em branco, eu poder fazer qualquer coisa, eu simplesmente ficava em pânico, paralisada, sem saber o que podia fazer, sem saber o que devia fazer, porque não havia ninguém a explicar-me o que é que eu devia fazer. E então o que eu sinto é que Esse Cabelo, este livro e as coisas que eu escrevo atualmente são as tentativas de uma pessoa que está a tentar habituar-se à ideia de ser livre. Porque a liberdade não é um dado adquirido, ninguém nasce a saber como é que se é livre. É um trabalho, é um processo, é um esforço. E então, aliás, essa é a razão pela qual é tão extraordinário e me deixa tão alegre, porque com esse esforço e com essa procura vem também uma grande alegria, que é uma alegria que eu nunca senti a escrever academicamente. A sua alegria é minha tristeza, porque se eu tiver que escrever um texto sobre o seu livro, eu estou danado, né? E, Natália, você trabalhando com a questão da cidade, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que praticamente não há cidade nas suas... Foi uma escolha voluntária, e como que ela aparece justamente, e falando de gênero, né? Não só do gênero narrativo, mas também de todos os gêneros. Isso é bem engraçado, porque para mim é meio que o meu texto literário muitas vezes vaza para o meu texto acadêmico, e eu tenho um problema com isso, assim. De tentar domar o texto acadêmico, deixar ele um pouco mais formal, digamos assim. Isso para mim é difícil,
Mas eu trabalho com cidade, no mestrado trabalhei com literatura e urbanidade, e no mestrado eu trabalho com geografia e mapas. Então também isso foi uma tentativa de fugir um pouco dos academicismos, porque eu tenho lá mapas, desenhos, trajetos, e isso me permitiu um pouco mais de liberdade dentro da perspectiva teórica, assim. E isso é engraçado porque a questão geográfica, ela me persegue teoricamente, e para mim ela é algo tão objeto de estudo, que eu acabo não conseguindo colocar isso nos meus textos, porque parece que se torna artificial, assim. Então eu tento ir por outros vieses. Por exemplo, eu tenho alguns percursos dentro dos textos, algumas ruas, tipo assim, fica na margem de uma cidade. Então eu localizo alguns personagens, e isso é algo dentro do que importa para eles, assim. Isso é importante, mas eu não tenho nunca parece uma cidade de fato, assim, que aonde esse texto acontece ou onde esses personagens estão andando é um pouco tangencia um pouco assim a prosa. E personagens sempre mulheres. Acho que é importante também sublinhar essa questão, né? Uma vez que, bom, a gente está festejando a Flip, mas é importante também sublinhar essa Flip, né? A presença maciça de mulheres. E uma curiosidade, né? Salvo engano meu, talvez seja a primeira vez em que a gente tenha uma mesa com autoras prosadoras, né? Geralmente a gente chama as mulheres para falar de poesia, não, aqui são prosadoras, é uma coisa mais séria, vamos dizer assim. Mas assim, a questão do feminino, né? Quer dizer, é uma questão natural que vem. Então, mulheres têm de falar sobre mulheres ou não, né? Como que surge justamente essa questão do feminino através da obra de vocês, né? A Carol, né, ela é uma questão, a questão do gênero está presente, os leitores, né, leem isso. Jamília fala, né, que é importante, né, essa questão da feminilidade aqui presente no texto, mas sempre tomando cuidado com categorizações. E Natália, que é sempre feliz de acordar com o feminismo, mas como também fugir dessas categorizações e dos estereótipos. Mas vamos pedir então para Natália ler um trechinho de um dos contos? Ler um trechinho? Isso. Vamos lá. Então eu vou ler um trecho do texto que se chama Marília Acorda. Usa meias compridas até os joelhos, porque mesmo no verão tem os pés frios. Senta na beirada da cama e vai desenrolando as meias, panturrilha, canela, tornozelo, e para. Volta a se endireitar. A barriga impede que se dobre sobre si. Respira fundo, estica bem os braços e termina. Dobra as meias e as coloca embaixo do travesseiro. São para dormir apenas. Marília não é doce, mas olhando da outra metade da cama, não consigo não amá-la. Lá vai Marília até a cozinha e eu já imagino que em pouco tempo vou ser acordada pelo barulho de metais batendo, gavetas sendo empurradas, ou por um assovio de canção velha, que já não sabemos a letra. Eu viro para o lado da janela, ainda com as frestas escuras, porque é muito, muito cedo. Fecho os olhos e sorrio. Os ruídos começam. Ela não faz por mal, só não tem silêncio nas mãos. A porta abre e do fundo do nosso espaço começo a ouvir a melodia. Sempre a mesma. E me pergunto, que música é essa? Acho que é a nossa. A porta abre. Marília senta na cama, sem a bandeja. Ela toca a minha perna e eu finjo despertar. As frestas da janela, já iluminadas, recriam seus contornos. Eu pego sua mão inquieta e, antes de abrir os olhos, percebo que não vai bem. Pergunto o que ela tem e ela me diz que está esquecida. Eu replico que estamos. Ela me olha triste e diz que fez o café sem o pó e queimou os pães na torradeira. Eu desalinho a testa num não entendimento e ela repete que fez o café sem o pó e que deixou só água fervendo na moca e que, ao servir apenas água nas xícaras, ficou 1 minuto parada sem entender. Por isso, os pães queimaram na torradeira. Ela me diz que está velha e esquecida. Eu digo que somos velhas e esquecidas. Há quantos anos, Marília? Há quanto tempo esse ritual das manhãs de domingo? Penso, mas não digo nada. Parece que Marília chora. Não é para fora. Ela me diz que vai fazer o nosso café, levanta e sai. Sem flor dessa vez, percebo. Não tenho coragem de perguntar. Tomo café em golinhos para não queimar meus lábios ressequidos. Como pão em pedacinhos para não engasgar com o farelo mais duro. Marília come também, mas olha o tempo todo para baixo. Parece que tem um acanhamento novo entre a gente.
Termino. Olho uma vez pela janela. O dia está bom. Quero caminhar no pátio. Marília levanta, pega o andador e põe ao lado da cama. Ela aperta meus ombros com muita força, porque mesmo depois de todos esses anos, não descobriu a medida certa do carinho. Eu gosto, porque entendo que naquele ato, naquela força, está o nosso carinho. E ficamos atrás do muro que esconde o nosso pátio da rua e que esconde a nossa vida das pessoas. Ali naquela casa, moram duas velhas. Moram ali faz anos essas duas velhas. Acho que essas velhas têm alguma coisa. Moram juntas faz anos. Ali na casa das velhas estranhas. Duas velhas estranhas, Marília e eu. Digo que estou bem e a convido para sentar ali no chão comigo. Ela reclama da umidade da grama, mas senta. Ela diz que é capaz de eu pegar uma gripe, mas fica. Ela dá um tapa na minha perna e eu sei que ela quer dizer que me ama. E que sente muito. Eu sorrio e digo que quero entrar, mas não quero. Entro porque sei que ela quer. Marília gosta de rotinas. Aos domingos, ela levanta cedo, faz o café, depois ficamos um pouco na varanda, ou se tem sol no pátio. Depois ela gosta de entrar e ler o jornal. Eu costumava caminhar, agora leio o jornal. Depois comemos, depois dormimos um pouco, depois assistimos a televisão, depois comemos de novo e depois nos olhamos por um longo tempo, antes de ir para a cama. Nos olhamos para entender como foi que chegamos ali. Nunca entendemos, sempre entendemos. Somos muito quietas, sempre fomos do silêncio. Agora ela me ajuda a tomar banho. Lava minhas costas com suas mãos desajeitadas. Parece que ainda tem vergonha dos nossos corpos. Ou é mesmo esse acanhamento tão velho? Passa shampoo na minha cabeça 3 vezes e eu sinto que algo está errado. Mas não digo nada. Tenho medo. E é justo que eu tenha medo. Mas não é justo que eu mostre isso para ela. Marília é medrosa. Parece dura, mas morre de medo. Eu morro de medo, ainda e de novo, e todos os dias rezo para que morramos juntas. Porque eu não vou suportar ficar sozinha, nem ela. Eu pensei em cuidar disso eu mesma, pensei em fazer com calma, pensei em deitar com Marília, de meias, e no chá misturar uma dose que nos tranquilize, e com sorte não acordaremos. Pensei só, mas não tenho coragem. Então eu rezo para que sejamos juntas, tão juntas como sempre fomos, agora e na hora da morte. No domingo seguinte, Marília acorda, e me acorda com cheiros de café, gavetas sendo empurradas, e a nossa melodia sem palavras. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu li um livro, quer dizer, um texto, que fala de uma relação homoafetiva entre mulheres velhas. Por que essa escolha, justamente? Né? A gente, dentro da constelação das suas personagens, tem, você foge dos estereótipos, né? O que seria esperado, a Butch, a mulher, né? Aparece também, mas você foge. Podia falar um pouquinho do seu procedimento, o porquê dessas escolhas? Isso foi uma coisa que eu pensei muito para escrever o Amora, que era um pouco fugir desse corte cronológico, social, ou de uma situação que as mulheres estão, ou num relacionamento frustrado, ou numa fase, uma fase que passa. Eu quis sair um pouco disso e trabalhar com essas personagens, então, que já têm um relacionamento... Aqui, na verdade, elas estão lidando com a questão da morte. Elas estão juntas há tanto tempo e estão lidando com a questão da morte. Assim como eu tenho outros contos, por exemplo, o Flores, Ferro Retorcido, que é uma criança que se depara com uma mulher que ela não consegue entender se é uma mulher, se é um homem, e ela ouve os familiares chamando essa mulher de machorra, então ela fica o conto inteiro tentando entender aonde se encaixa aquela figura dentro do feminino, né? Dentro desses gêneros. Então isso, eu tento discutir essas questões do feminino ou da mulher, e nessas relações, elas são todas protagonistas dessas relações de afeto mesmo, assim, dessas pessoas sendo afetadas por suas escolhas e tal. Então foi algo que eu escolhi realmente escrever e fugir dessas situações mais que a gente tem mais assim em abundância na literatura, no cinema. E no caso da Djamila, essa questão do feminino, como é que surge, né? E surge pelo cabelo, né? É engraçado falar de cabelo, né? Mas tudo bem, né? Claro.
Sim, quer dizer, talvez o primeiro impulso para escrever o meu livro tenha sido o momento em que percebi, vendo vídeos partilhados na internet por moças negras de cabelo cacheado, de repente começaram a aparecer muitos vídeos, muitos blogs, e eu comecei de repente a ver aqueles vídeos em que elas ensinavam e partilhavam umas com as outras dicas sobre o cabelo, e eu a certa altura, vendo aquilo, percebi que não estava sozinha. Eu pensava que toda a minha vida tinha vivido a única história de drama capilar de que havia memória. Não é a única. Exato. Mas eu estava perfeitamente convencida que era a única pessoa no mundo com esse problema. E de repente comecei a ver muitas meninas e comecei a ver que éramos muitas. E comecei a aprender com elas, ou seja, comecei a usar os sites e os blogs como usuária. E comecei a aprender uma série de penteados, etc. Mas a dada altura percebi que o que se estava ali a passar, aquela grande onda de coragem e de partilha e de celebração da beleza, era qualquer coisa que transcendia completamente uma conversa de salão de cabeleireiros. E era um movimento que tinha dimensões globais, que começou talvez nos Estados Unidos, mas que se espalhou rapidamente por todo o mundo. Era qualquer coisa de importante. E o meu livro, no fundo, é uma tentativa de conversar com essas raparigas, é uma tentativa de contribuir para esse diálogo, para essa conversa. E eu acho que o que eu tentei fazer no livro, respondendo diretamente à pergunta, tem a ver com colocar à frente dos olhos do leitor o que possa ser a vida interior de uma moça negra suburbana vivendo na Europa dos dias de hoje. O que se passa por dentro dessa rapariga. Uma rapariga com a qual talvez nos cruzemos no autocarro e não sabemos muito bem como é que é aquele universo, aquele continente que vai ali. E portanto, no fundo, o feminino interessa-me, mas interessa-me na medida em que é uma certa dimensão do humano, da experiência humana, que muitas vezes nos passa despercebida e passa despercebida na literatura também. O que é curioso, quer dizer, que você fala, isso, quer dizer, já existe também no Brasil, essa questão do cabelo, como, quer dizer, uma questão também de afirmação, né, da sua origem étnica, mas em Portugal me parece que é bastante recente isso, né, porque acho que você fala numa entrevista, né, há literatura dos imigrantes, há literatura dos retornados, mas não há uma identificação, por exemplo, na literatura portuguesa atual, né, como você, quer dizer, nascida em Portugal, quer dizer, de origem, pouco importa, moçambicano ou angolano, mas que fale dessa dificuldade de se situar dentro da cultura e da sociedade portuguesa contemporânea. Exato. Quer dizer, eu nasci em Angola ainda, e depois fui para Portugal muito pequenina. Mas, de facto, eu acho que hoje em dia na literatura portuguesa não há, assim, tantos negros portugueses a fazer literatura, embora me pareça que é uma questão de tempo. Eu acho que estamos a viver um momento que é um momento de viragem. Começam a existir. Passou tempo suficiente desde as independências das ex-colónias para passar a haver mais negros que foram à universidade, mais negros com mais acesso, com mais privilégios, com mais possibilidades de acesso à leitura e à cultura. E eu acredito que num espaço, não sei de quanto tempo, mas a breve trecho, haverá mais expressão na literatura portuguesa dessas experiências. Hoje em dia, em Lisboa e nos arredores de Lisboa, começam a encontrar-se muitos grupos de poetas de origem afrodescendentes, pequenos grupos de poesia, de literatura, em que as pessoas partilham e discutem os seus textos, e eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai refletir-se naquele que é o panorama geral da literatura. Mas, por enquanto, é muito residual, é ainda muito residual. Carol, quer acrescentar alguma coisa? Bom, senão eu tenho uma questão, justamente falando sobre a questão dessa invisibilidade, que existe também em Portugal, que existe, é claro, no Brasil, e dentro do corpus literário, né? E a minha pergunta é um pouco provocativa no sentido seguinte, será que representar meninas lésbicas ou garotas negras, ou como no seu caso, num dos seus contos, garotos que partem com a vontade de beijar outros garotos pelo mundo, será que isso é suficiente para dar visibilidade àquilo que é chamado minoritário? Finalmente, o mais importante é dar visibilidade ou fazer com que nós escutemos, né, essa chamada minoria? Mas vamos ler talvez um trechinho do seu texto? Leio antes, então? Isso, pode ler antes, Bom. depois você responde.
Bom, eu vou ler a primeira metade do primeiro conto desse livro, Sem Vista para o Mar. O conto chama Onde Acaba o Mapa. Ele não existe e de repente ele existe. Faz 5 dias foi jurado. Manhã ainda escura, boné short Adidas, 2 listras, a gola do uniforme pingada da marmita, carne de panela. Foi na boleia de Tupi Paulista a São João do Paudalho, e de barco até Pauliceia, e mais boleia até Olaria. Desceu o rio que parece mar, porto a porto, Rio Paraná, Porto X, Guana e Itaporã. Afunilou em Rosana e se apertou até Porto Rico, que é onde acaba o mapa rodoviário do estado de São Paulo. Era o que tinha esse menino novo de buço liso, quando saiu do portão da escola, direto para a estrada. Na manhã, aquela, foi jurado, 5 dias. Em Porto Rico marejava enjoado tanta hora, o corpo, gravitando no colo da água. Mas era bonito as ilhazinhas, a praia de areia, claro, os casarões à beira-mar. Como falava quem estava ali, recebendo, apontando. Ele ouviu que o rio era água demais, era mesmo quase o mar. Saiu do barco, são 100 pratas tudo isso. A nota pinçada triste, o bolso largo das listras. Olhou para o céu outro dia. Na padaria, mais de esquina, mais franzina, pediu pingado, um pão na chapa, só tem pão de leite, pode ser. Veja 2, veja 3, tenho fome, tem queijo, tem presunto. Coloca tudo na chapa, pode ser. O chapeiro chapa tudo, olha de cima do avental, tá aqui porque tem aula não? Tá de uniforme, de onde é? Vim de cima do rio, vim do porto de Olaria. Vim para ver gringo, ver turista, onde é que tem? Tem mais tarde na praia, o mais turista que tu vai ver é de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. Carioca não tem, do Nordeste ninguém. E gringo mesmo, só gringo perdido achando que está perto da Argentina. Quando eu digo que tem todo um estado gordo, um Mato Grosso do Sul, para chegar no Paraguai e só depois da Argentina eles perguntam onde é o aeroporto mais perto, eu digo aqui? Tem não. Tem rodoviária que em 2 dias deixa lá. Acho triste acabar com romance de cabeça de turista, mas é tanto bicho grilo que aparece aqui assim, tu nem sabe, tu nem viu. E onde faz festa quem vem de fora? Tu quer festa de rico ou de pobre? O menino no short listrado nem precisa dar de ombros, está escrito no seu ombro a gola furada, a camiseta do uniforme pingada, a marmita. Está escrito escola pública, está escrito a blusa velha, está escrito tudo isso, não precisa nem dizer. O chapeiro assente, compreende, manda o menino para a prainha. Fim de tarde tem bebida, tem jovem, tem menina. Se veio para as loirinhas do Paraná, melhor descer mais. Aqui tem mais a Índia, feito tu. O menino frustra um gole no café com leite, que menina já viu de repente, as meninas já nem quer. Amanhã passa na cadência, o menino fugiu de casa pelo rio, quer dormir. Fala isso pro chapeiro, que é o padeiro, que é o dono, que é bacana, e oferece um sofá ali atrás. Cochila, a tarde cai. Toma banho, penteia, um verbo quase intransitivo, e queria muito não usar, segundo dia, o uniforme da escola estadual Leônidas Ramos Oliveira. O padeiro é atento e nota, pega uma camisa nova, uma bermuda sem listra, só sapato que não tem para emprestar. Mas tem um perfuminho para trazer as meninas para perto, elas gostam. O menino passa no pulso, no pescoço, uma gotinha. Vai, menino, vai viver. Volta para cá depois, para dormir, e devolver a roupa, tenho pouca. Tá bom, diz o menino. Obrigada, seu Nestor. É Nestor? É Nestor sim, seu diabo. Vai divertir que eu vou ler jornal, mentira, fazer o jogo, conta pra ninguém, mas vai dar sucuri. O menino sorri de novo, olha pra si. Tá bonito. Será que é hoje? Vai que é. Porque quando foi a outra vez, foi no muro atrás da escola estadual Leônidas Ramos Oliveira, de uniforme. Os meninos de verdade jogavam futebol. Foi com outro menino de mentira. Era loiro, era de fora. Era gostoso beijar e sentir no beiço o buço ralo, moço novo. A mão na calça, ele tinha calça. No calor suava todo, as costas, as coxas, o buço. Mas pegaram, alguém viu, contou para o pai, para a mãe, para a irmã noiva, ia casar. E dali foi jurado por meninos de verdade que jogavam futebol. O outro menino, que era de fora, voltou para fora. Não fazia bem ao moço culto beijar inculto no cu do mundo, o pai falou. E desse beijo viu o menino que era só menino de fora que podia beijar. Ou pelo menos menino de fora beijava mais, parecia. E se fosse para fora dali, beijaria mais, parecia. Ou pelo menos não apanharia mais. Cascudo do pai, não era mais. Jurado por meninos de verdade. Quem foge de perto do rio, desce o rio, tem mais para onde? Desceu o rio para a cidade mais longe no dinheiro que tinha e no mapa rodoviário que achou. E Porto Rico era rico, tinha turista, gente de fora, gente bonita, homem bonito que beija homem deve ter. Vou parar por aqui. Você quer retomar? A questão da invisibilidade, quer dizer, na verdade é o que... Porque
porque finalmente você trabalha com esses personagens fora do lugar e, aliás, até com espaços invisíveis, né? Sim. Bom, nesse livro eu percebi que eu tinha esse tema em comum entre alguns textos, que é o tema da fuga. E aí eu comecei a olhar para essa questão da fuga, não como exceção de vida, mas como método de vida, né? Por que a fuga não pode ser um método de vida? Por que a gente tem que ter essa postura de assumir todas as responsabilidades de um contrato que a gente assinou sem ler, né? Que é o contrato neoliberal. Então, comecei a pensar sobre essas subjetividades possíveis. Quem foge, foge por quê, né? Eu coloquei essa questão para resolver de uma maneira, enfim, criativa, intuitiva, né? Sem realmente pensar sobre tipos sociais, mas abrir esse espaço e ver o que vinha, assim. Eu muito dificilmente faço projeto antes de escrever, né? Esse conto, por exemplo, eu tinha só um ritmo, que é o menino que beija menino. E fui por esse ritmo, fui por essa levada. E aí, ao longo do livro, eu fui percebendo que vários contos têm relação com questões de gênero, sim, né? Porque as formas menos progressistas de olhar para isso, né? Elas são feitas de palavras muito duras, né? Então, acho que são fugas de palavras, por outras palavras, né? Por novas palavras. Agora, se basta para deixar visível, não, né? Jamais. Sim. O que a gente faz, eu acho que é abrir um espacinho, né? Abrir um espaço, né? Eu falei isso ontem numa entrevista, eu lembrei, o final do Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino, né? Que ele fala que o grande lance é abrir espaço para o que não é inferno, né? Então, acho que esse exercício de abrir esse espaço mental mesmo, quando a gente faz, a contemporaneidade aparece, porque ela está aí, né? Porque a gente faz parte dela. E a gente pode compartilhar essas sensibilidades, assim. Eu acho que é isso. Esse é o máximo que a gente consegue fazer. E esse abrir espaço, isso explica talvez o fato de você fazer com que a gente fuja para espaços que não existam, né? Assim, a primeira coisa que tem espaço, eu sou um pouco maníaco que nem a Natália, eu vou procurar um mapa, né? E aí a gente se perde, acaba se perdendo, porque você obriga o leitor a não ter volta. Seria um pouco isso? Sim, nesse livro eu usei um método bem, enfim, semi-escolar, assim, que eu realmente comprei um mapa, né, rodoviário do estado de São Paulo, e aí eu fui para o cantinho do mapa e ver realmente esses lugares que existem. Esses lugares existem, mas não existem na minha experiência, de maneira alguma, assim, nunca estive nessas cidades. Mas é essa busca de tornar-se, né, tornar-se outra coisa, buscar esses outros aí que habitam, sei lá, uma consciência que é maior do que o que a gente chama de razão, enfim. Queria só comentar uma coisa sobre... Porque eu já tinha procurado vídeos de você lendo. Porque, assim, não sei se vocês já viram o livro da Carol, mas a pontuação é louquíssima, assim, é maravilhoso. E te ver lendo com esse ritmo meio que um mantra e ter essa ideia do percurso e estar junto com todo... Porque são vozes que se sobrepõem ali, né? É o narrador, é o personagem, é o pão na chapa, sim, dá 2. E você vai indo e essa pontuação, ela não... É engraçado porque ela é fluida, mas você vai meio na vertigem, como você tinha comentado. É muito bom te ouvir lendo isso. A gente podia agora talvez ouvir também a Djamila, que o texto dela também é bastante vertiginoso, né? Porque fala da questão da memória, quer dizer, eu peguei pelo tema principal ali a questão da busca das origens, mas você vai mergulhando a gente numa genealogia que não acaba mais, e aí também o percurso fica vertiginoso. Então eu queria que você lesse um trechinho e depois falasse sobre essa relação dessa busca das origens, ou impossibilidade das origens. Então, vou ler do segundo capítulo, de Esse Cabelo. Como para qualquer menina de 9 anos, pentear o cabelo da avó Lúcia com quem vivia era uma das minhas ocupações favoritas. O seu cabelo exalava um perfume da antiguidade que jamais reencontrei. Um cheiro a feno de Portugal, tabaco e oleosidade que aprendi a adorar. Espalhadas pela casa e por gavetas, encontrava fotografias suas da juventude, de quando o seu cabelo era ainda negro e reluzente, graciosamente composto num alpendre na beira, ou esvoaçando entre pombos junto a uma fonte, numa viagem à Itália projetada na parede pelo meu avô.
O cabelo negro da avó ficaria pelo caminho, ou parecia-me então renascer na cabeça de algumas primas, nas quais, embora ainda meninas, se reconstituía com força e intenção. Um cabelo de mulher legado precocemente e cuja graça as aguardava, disfarçado na fotografia de grupo em franjas caricatas e farfalhudas, tapando-lhes a vista. Das primas que herdaram o cabelo da avó Lúcia, nenhuma podia por enquanto adivinhar a bênção que lhe tinha calhado, uma herança viva e vã. Enfiava o meu nariz no cabelo da avó Lúcia discretamente, tentando não perder a noção da minha força com a escova, ou acaba-se a brincadeira. Esse cheiro foi o primeiro lugar de onde julguei ter origem, muito antes da imagem mental de pedras da praia, projeção de uma metáfora cruel. Costumo pensar que este cheiro é tudo o que posso dizer sobre a minha identidade. Um primo de visita comenta que sou uma angolana mais que falsa. Tem razão. Para meu grande pesar, não é aceitável declarar à polícia de fronteira que a minha pátria é o cabelo de Lúcia. Saber de onde venho, no entanto, pareceria crucial para a história do meu cabelo, rememoração permanente não de esquinas ventosas de Oeiras por volta de 1990, não de pedras e cheiros, mas de uma origem concreta, uma origem no sentido habitual. Surpreende-me então uma coincidência entre o que sou e a narração da minha origem. Apenas a partir da sua irrelevância posso deter-me na memória de penteados, coroa estática, assente naquilo de que distraem. Serem precisas ventanias para perturbar o meu cabelo não deixa de ser irónico. Tem resistido a todos os tremores como uma planta que sobrevive à quebra de um vaso. Fazer justiça a estas formas sensoriais de origem salvar-me-ia porventura do mal de pensar em mim mesma a partir de um estereótipo. Que preferível seria um cosmopolitismo autêntico a um paroquial cheiro de senhora, vestígio do cruzamento das vidas de um comerciante português errante pelo Congo, um pescador albino de Mbanza-Congo, católicas anciãs de ceia, cristãos novos maçons de Castelo Branco, meus ancestrais. A minha declarada ignorância quanto à toponímia de Luanda talvez tenha a única vantagem de me proteger de um cortejo de lugares comuns da lusofonia, substituídos todavia por outros, a que nem sempre sou sensível e que vigio como um guarda noturno obeso. O lugar comum mais evidente e literário, o de ver no cabelo uma imagem da mente, é a razão de ser da história do cabelo, para que nunca tive muito tempo. História que apenas existe, contudo, por distração, como se durante anos tivesse esquecido a experiência em curso no alto da cabeça, num desleixo retrospectivamente metódico, para um dia ter assunto. A avó Lúcia cheirava ao sítio de onde vim, à minha terra, um cheiro a falta de arejamento, a pessoa aposentada, a luz artificial. Eu diria que você recompõe a minha pátria e a minha língua para falar que minha pátria é meu cabelo e meu cabelo desarrumado, né? Mas queria falar desse percurso, finalmente, genealógico. A gente não chega a identidade nenhuma, né, no seu texto. Queria falar um pouquinho desse... Sim, eu normalmente tenho sempre muito ceticismo com a ideia daquelas narrativas heroicas de autodescoberta, em que o herói normalmente é sempre um homem, arma-se de um grande aparato, de uma grande bagagem e vai em busca de si próprio, como se à partida já soubesse o que vai encontrar. Eu normalmente resisto um bocadinho a essa ideia, porque acho que uma pessoa não pode propriamente coreografar a sua autodescoberta, não pode planear como é que vai acontecer essa descoberta de si própria. E, no entanto, interessa-me aquela parte de dizer que o herói normalmente vai carregado de bagagem, porque acho que uma pessoa, quando vai à procura de si mesma e da sua origem, leva essa bagagem que são as pessoas que ela ama, as coisas de que ela é inseparável, as coisas mais importantes da sua vida. Essas coisas vão connosco às costas quando nós vamos para essa viagem individual de autodescoberta.
E por isso, aqui neste excerto em particular, o que eu sinto é que, pensando nele agora retrospectivamente, eu não conseguiria ir à procura da história do meu cabelo ou da história da minha origem sem ir à procura de perceber melhor o cabelo da minha avó, o cheiro do cabelo da minha avó, e sem procurar perceber um pouco melhor de onde é que vieram estas pessoas que já cá estavam quando eu nasci. Estas pessoas que quando eu nasci para elas, nasci para a vida delas. E por isso acho que tem um pouco a ver com isso. E sobre descoberta, Carol, suas personagens também sempre estão em viagem e na descoberta, e elas sempre caem numa fronteira, né? Queria que falasse um pouquinho desse, por que essa fronteira no final do mapa, ou então personagens que estão dentro do caminhão, nos espaços, ou caem no meio do rio, falasse um pouquinho desse seu imaginário das fronteiras aí. Bom, eu gosto muito do gênero do conto, né? Gosto muito de ler, porque eu acho que ele carrega uma força, assim, que é a força do acontecimento, né? O acontecimento, ele vem de contingência, que vem de conteúdo, que vem de conter. Então, é uma ação contida, é um gesto contido, é uma vida contida, assim. Então, eu acho que isso tem uma potência de explosão muito grande. Então, acho que a pergunta que eu faço, assim, quando eu escrevo é que se eu rompesse essas barreiras, o que ia extravasar, o que ia transbordar. Por isso que eu acho que eu gosto dessa coisa da ação mesmo, né? E isso acho que vem do cinema, vem de ter estudado performance. Esse estudo do gesto, né? Esse ponto de vista que mira o gesto, a pessoa em movimento, em deslocamento, que eu acho que não é um entre, né? Eu acho que já é um método aplicado de vida, assim, né? Já é um deslocamento, já está acontecendo ali. Respondi? Respondeu, claro que respondeu, né? Mas a Djamila falou uma coisa bacana, quer dizer, dessas personagens, desses heróis, né, que carregam as costas. E eu queria que vocês, enquanto escritores, falassem um pouquinho o que vocês finalmente carregam nas costas como tradição literária para chegar nesse primeiro livro, ou no segundo, terceiro livro, quer dizer, para dar essa nova reconfiguração aqui da literatura lusófona. Natália, o que você carregou nas costas até agora? O que transparece no seu texto? Eu acho que essa pergunta é mais facilmente respondida por alguém que te lê do que por nós que aqui estamos e escrevemos. Mas eu acho que essas referências que a gente vai consumindo no decorrer da vida, elas de alguma forma, elas começam a vazar no nosso texto de alguma forma. E a gente conversava antes que, para mim, algo que mudou a minha maneira de ler e a minha maneira de entender assim, o conto foi o Julio Cortázar, porque, fugindo das estruturas um pouco mais formais, eu gosto de um livro dele muito lado B, que é o História de Cronópios e de Famas, que são aqueles pequenos recortes, assim. E aquilo, para mim, me deixou entender que eu poderia escrever outro tipo, e eu li Cortázar há muito tempo, assim, né, que eu poderia escrever outro tipo de conto. Mas, para mim, isso muda muito, assim. Nos últimos 4 anos, eu venho me dedicando a ler muita literatura contemporânea e muita literatura produzida por mulheres, e eu procuro ler também quem está produzindo literatura perto de mim, não perto geograficamente, mas nesses encontros, assim. Então, eu não sei mais dizer o que eu carrego, eu acho que eu vou transitando nesses lugares, assim, desses lugares literários e tentando ouvir o que essa literatura tem a me dizer. Carol também fala do Cortázar, né? Mas parece que você tem uma ligação mais com a coisa formal do jogo, né? Não sei, em alguns textos a gente sente ali um pouco o Cortázar ali por detrás, né? Eu gosto de pensar na tradição do realismo fantástico, né? Dos hermanos, assim. Eu gostaria de dialogar mais culturalmente, pensar mais em termos de América Latina do que de Brasil. Talvez seja uma fuga possível para a gente, culturalmente falando, assim. Acho muito coerente com a nossa história, com os nossos processos de formação, né, de sociedade, porque o realismo fantástico ele tem uma contradição inerente dentro dele mesmo, né? Eu acho que é
ou é um otimismo niilista, ou é um niilismo otimista. Tem uma contradição que eu acho que reflete tanto, assim, as nossas subjetividades. Então, tenho me voltado para ele cada vez mais, assim, nas produções atuais e cada vez mais, sem medo, assim. Sem medo. E Djamila, tem uma questão que me parece também importante, né, no seu texto, aí falando um pouco dessas filiações afetivas aí, que é a questão do retrato, do álbum. Aliás, você fala até que o seu texto pode ser folheado como um álbum de imagens. E tem 2 fotos, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas 2 fotos que estão dentro do livro. Exatamente. Isso. Sim, uma das fotos é a foto da entrada de uma das primeiras raparigas negras que ingressou num liceu nos Estados Unidos da América em 1957. Ela chama-se Elizabeth Eckford e há uma imagem muito icónica dela a entrar no liceu em que ela está a ser perseguida por uma... Exato, está a ser perseguida por uma turba de pessoas odiosas, raivosas, exatamente, que estão contra o ingresso dela na escola. E essa imagem, eu fui fazendo o livro a partir de muitas fotografias antigas e a partir da ideia de álbum, no sentido daqueles álbuns de família, com fotografias da infância, etc., que todos temos em casa. E a certa altura deparei-me com esta fotografia e pensei que esta fotografia representava qualquer coisa que faltava no livro, que era um autorretrato da personagem, da Mila. E, de repente, olhando para a imagem em que a rapariga está afastada do resto das pessoas que a ameaçam, ocorreu-me que a personagem, a Mila, de algum modo se identificava com todas as personagens do retrato, como se de repente ela tivesse interiorizado o seu próprio inimigo e ela fosse a origem, não apenas o objeto de uma certa agressão, mas ela fosse também a origem da própria agressão de que ela se sente vítima. E então pareceu-me que era a fotografia ideal para compor aquilo que eu chamo no livro uma radiografia da alma da personagem. Sim. E a segunda fotografia? Sim, a segunda fotografia uma imagem, sim. É uma imagem retirada de um filme americano dos anos 40 e era preciso ler o passo em que surge, mas é no momento em que se fala sobre caricaturas e sobre a maneira. Eu acho que a importância dessa fotografia tem a ver com um aspecto que refiro, que é a maneira como muitas vezes um sujeito como a Mila, ou seja, uma moça negra em circunstâncias semelhantes às dela, a certa altura não tem a certeza se está a sentir de uma maneira honesta aquilo que sente ou se está a transformar-se no estereótipo, na maneira como os outros a veem, no estereótipo tal como as pessoas a encaram. E, portanto, tem a ver com isso, é uma passagem que tem a ver com isso, com a maneira como uma pessoa se pode transformar numa caricatura de si própria. Eu tenho uma pergunta sobre isso, porque eu não sei, não me lembro agora, mas me parece que você deixa sem a referência. Você põe a imagem 1 e uma referência, e a imagem 2 parece que não há referência. Se calhar isso é um lapso. Eu achei que era proposital, uma coisa, não vamos botar... Agora já ficou estragado, a editora já... Eu achei que era uma coisa... Não é. Não, é um ator que se chama Então Abby eu posso Cantor. jogar fora o artigo que eu estava escrevendo. Pode jogar fora. Pode cancelar aí. Ou então escreve mesmo. Vamos criar uma história sobre isso. Está vendo a esquizofrenia de ser professor e escritor? Não é? Exatamente. Isso foi uma pergunta da professora, claramente. É uma pergunta da professora, né? E pergunta de professor, mais uma vez, queria que vocês falassem um pouquinho do estilo. A Natália evocou a questão do vertigem, né? Foi meu processo de leitura. Eu gosto muito de sempre falar de processo de leitura, né? Porque eu acho que a nosso primeiro impacto com o livro foi curioso quando a Djamila leu. Ela leu com uma pausa, uma calma. Eu estava lendo o livro, eu ficava desesperado com o livro, sem poder respirar. E no seu livro, Carol, uma sensação muito estranha foi a sensação puramente de vertigem. Eu queria que você falasse da sua relação com a pontuação
eu não sei colocar vírgula, e a sua pontuação, ela traz uma nova leitura, uma nova respiração para o texto. Fala assim, um pouquinho do estilo que você busca. Eu escuto muito, assim, muitas pessoas me falam, você não respeita a pontuação, não né? Respeita, né? Só que, na verdade, eu respeito muito a pontuação, assim. Eu acho que é uma parte muito fundamental da escrita. Então, eu penso muito, muito, muito em cada vírgula. Acho que a minha obsessão atual dos últimos anos, acho que é essa, talvez ela perdure mais um pouco, assim. Mas de estudar a pontuação mesmo, sabe? Agora eu estou no momento do ponto e vírgula. A ponto e vírgula. Eu não gosto de ponto e vírgula, eu gosto de ponto só. Tá? Mas o que traz o ponto e vírgula? Fala. A Clarice define muito lindamente, né, que o ponto e vírgula é tipo um susto, assim. E eu acho muito bonito isso. Então, eu acho que a escrita, a palavra não é a única matéria da escrita. Assim, eu gosto muito de pensar sobre o espaço entre as palavras, né? A respiração envolvida nisso, e a pontuação é um elemento muito fundamental, porque é ele que vai fazer esse convite para respirar junto, né? Ou para respirar diferente. Experimentar uma outra forma de respiração que traga uma outra forma de oxigenação, enfim. Gosto da sensação de transe também, um pouco da leitura, talvez seja um pouco parecida. A questão do que você falou como um mantra. Parece um mantra ou uma rezinha, uma coisa muito bonito. Eu gosto de experimentar isso, assim, porque leitura é escuta, né? É uma escuta absoluta. Então, acho que pensar o som e o ritmo talvez seja a matéria principal, assim, para o texto, para mim. E a pontuação é a ferramenta principal para se atingir experiências diferentes. E, Natália, do seu estilo, que tem essa busca, quer dizer, de um cotidiano, né? Dessa relação do cotidiano, sem cair no banal, acho que também é uma pergunta que eu queria fazer para você, mas eu queria que você falasse um pouco da organização do conjunto da coletânea, e sobretudo da última parte, que são os seus contos mais ácidos. O que seriam esses contos mais ácidos? Então, o Amor eu organizei ele, são 33 contos, e eles a primeira parte são grandes e sumarentas, em que eu trabalho mais esses personagens mais complexos. A história gira em torno mais desses personagens e seus problemas, suas questões de vida ou de morte, enfim. E na segunda parte, eu quis fazer essa segunda parte para criar um link também com os meus outros 2 livros, que são um pouco mais dessa prosa um pouco mais imagética, dessa ideia de ter um recorte assim para alguma coisa mesmo, de um quadro assim, ali está alguma coisa que aconteceu, e ali eu dou um pouco mais de valor ao encontro das palavras, criar algumas imagens. Então a minha preocupação na segunda parte é mais essa, assim, ou então criar alguma coisa de ritmo. O último conto ele é um longão, digamos assim, a pessoa tem que, o Profanação, ele é para ser lido quase sem respirar. Então, ao contrário, a pontuação é longa, assim. E parece que a gente acha que talvez um lirismo maior, não sei, minha opinião, né? Você tem mais a presença da primeira pessoa, ele parece que tem uma necessidade de uma outra voz ali que surge. Né? Ali são contos um pouco mais poéticos, às vezes o uso da primeira pessoa facilita um pouco isso, mas tem bastante primeira pessoa nos outros contos também. Mas a preocupação maior é com esse lirismo, e também para fazer essa conexão mesmo. Eu tenho autoplágios, assim, eu tenho já vi. um conto que vira um poema no segundo livro, que vira um trecho de conto no Amora. E é meio para fazer essa ligação, assim, é uma brincadeira minha com os meus livros, assim. E Natália evocou uma questão, quando ela falou do Cortázar, né? Ou foi a Carol, já não lembro mais, essa relação com a América Latina. E aqui a gente está, né, pensando o Brasil, América Latina, pensando Brasil, lusofonia, Portugal. Vocês acham que finalmente as nossas literaturas dialogam entre si, ou ainda nós vivemos autocentrados? Jamília. Não, eu acho que não dialogam suficientemente. Acho que no cenário ideal, para mim, como leitora, seria totalmente natural a um leitor português ler um autor brasileiro e vice-versa. Quer dizer, sem qualquer género de preconceito ou de grande ideia feita. Quer dizer, seria absolutamente natural. E eu não sei se isso é assim. Se
tão assim quanto seria desejável. E por isso acho que ainda não chegámos ao momento em que estamos em diálogo totalmente harmonioso. Mas tenho esperança. Mesmo assim, noto que em Portugal há editoras que têm feito, algumas editoras têm feito um trabalho especialmente significativo e, nomeadamente, muito recentemente, de levar autores brasileiros para Portugal e até o trabalho contrário, de trazer autores portugueses para o Brasil. E por isso eu acho que há muitas pessoas interessadas em que este diálogo se fortaleça. Por isso é esperar que o futuro traga ótimas notícias. E no caso, Natália, vivendo lá no Sul, né, esse diálogo existe realmente? Você acha que esse diálogo já existe com a América Latina? Ou como você vê isso? O meu livro acabou de ser traduzido na Argentina, né? Tá. E eu fui para lá, enfim, porque eu acho que nós brasileiros, pelo menos no mundo literário, ou enfim, ou leitores, a gente consome muita literatura da América Latina. A nossa formação está muito impregnada com escritores latino-americanos, né? E portugueses também, eu acredito, né? As outras lusofonias é que a gente não consegue fazer uma conexão, eu acho que tão boa ainda. Ela não é tão óbvia ainda, né? Mas a gente esteve no Festival Literário de Macau nos últimos anos, esse ano e no ano passado, a Carol. E aí eu conheci muita gente lá da escrita, enfim, de África e tal. Gente que eu jamais tinha ouvido falar. Então foi muito bom ter ido para lá e ter ampliado assim, o meu mapa de leituras. Mas eu fiquei impressionada com o esforço de editores agora argentinos em buscar autores brasileiros, assim, porque está acontecendo demais, assim, novas editoras, o campo editorial deles está se abrindo, coisa que eu acho que acontece há pouco tempo, assim, para buscar essas novas vozes, então, da literatura brasileira. Isso é uma coisa que está acontecendo e eu acho que isso é muito positivo, né? No caso da Carol, suas leituras são sobretudo da América Latina, latino-americanos, o que é? Não só, né? Esses diálogos, né? Gosto de pensar nesses cruzamentos, assim. Sim. Eu fui ano passado para a feira de Guadalajara e percebi que os outros autores tinham muito mais conexões, assim. Eu ficava meio de fora das rodinhas sempre, né? Pela língua, claro. Mas eles tinham um intercâmbio maior de leituras, assim, né? Mexicanos lendo argentinos, uruguaios, enfim. Eu achei bonita essa conexão, essa rede cultural que existe e que a gente fica um pouco de fora, né? Não, tem várias iniciativas de tradução, né? Enfim, sim, mas tem mais a ser feito, né? Muito mais. Tem desculpa falar, mas não tem. Desculpa. Desculpa falar, né? Desculpa falar, você está aqui para falar? Mas teve a coletânea, enfim, Bogotá 39 e foram poucos autores brasileiros. Tem eu e esqueci o nome da outra menina, mas ela nem mora no Brasil. São 39 autores, assim. E aí eu vi isso, eles já se leem, já tem uma conexão mais, assim, porque toda a prosa sai em espanhol, primeiramente. E aí você acaba ficando um pouco... Tem esse lado também, você acaba ficando um pouco mais de fora dentro da América Latina. Dá uma invejinha, assim, né? Dá. Mas eu acho que está acontecendo esse trânsito. E agora, eu já comecei perguntando para vocês, porque vocês escrevem, né? Eu queria, já indo para o finalzinho, perguntar para vocês quais são os projetos, né? Sobretudo, Natália, que veio da poesia, transitou pela prosa, tem um projeto de romance ou não? Prosa, estou falando do conto, a Carol, né, que está indo para o romance também, e Djamila, fala um pouquinho desses projetos. Sim, posso começar? Sim, claro. Sim, eu estou a escrever um livro, ainda não posso falar assim muito sobre ele, ainda é cedo, apesar dele já estar muito avançado, mas ainda é cedo. Mas, de qualquer modo, a única coisa que posso dizer é um livro que será menos confuso do ponto de vista dos géneros literários. Mas não é confuso. Então, muito obrigado. Então, fica mais fácil para a gente estudar depois. Né? Já pode começar a escrever o seu artigo. Acho que será um bocadinho menos confuso. Pronto, é um romance, é uma história. E eu estou encantada com a ideia de que estou a contar uma história no sentido mais tradicional possível.
possível contar uma história. E pronto, mas por enquanto não posso ainda, não gostava de dizer mais nada. Tá bom. E Carol, que acabou justamente de lançar um livro, falar um pouquinho do Ilhós. Eu lancei semana passada uma novela digital, e é de um projeto muito legal, que é o Selo J. E os editores, eles lançam um desafio para você, enfim, criar em cima dele e produzir esse texto. Achei muito legal isso, assim, porque o desafio, ele te dá uma caixinha para você preencher, mas você pode furar essa caixinha, pintar ela, enfim, né? E o que foi dá uma esse liberdade desafio? muito grande de ter essa restrição, assim. Tinha que escrever uma história com 2 personagens, um que vive mais no espaço e outro que vive mais no tempo. Então, uma coisa que parece que é uma restrição, na verdade, abriu janela para uma grande viagem quântica, sei lá. As restrições são boas para dar um empurrãozinho para a liberdade, né? E é isso, assim, eu acho que a gente não tem por que não experimentar, né? Enfim, ninguém fica milionário de literatura. Não vamos ficar. Isso não vai existir, não vai acontecer. Enfim, estou num processo de me desprender das amarras que ainda restam. Mas tem um romance em vista, não posso falar muito sobre ele ainda, porque eu também não sei sobre o que ele é, mas é um processo que vai ser longo e fragmentário, como tudo que eu faço, eu não consigo projetar. Se eu projeto, a coisa morre, assim. Então, não posso, estou contra. Tem uma coisa subversiva em você, né, Carol? Porque eu lembro, acho que você falou que você gosta um pouco dessa coisa do Lulipô, né? As restrições, mas é para ultrapassar, para subverter, né? Acho que por que não ser um pouquinho rebelde, né? Eu acho que a gente tinha que ser mais rebelde, na verdade. Tipo, em todas as esferas da existência, eu acho que tá faltando rebeldia no mundo, assim. Então, aonde eu consigo ser minimamente, né, Maria Valéria? É isso aí. Onde eu consigo ser minimamente subversiva, eu acho que é na escrita. Então, pelo menos aí eu tento ter algum exercício de rebeldia, né? Enfim, mas acho que a gente tinha que estar pichando os ministérios de Rosa Choque e acho que está faltando um pouco dessa verve aí. Então, agora, neste momento, eu estou com um trabalho de pichação. Não é de pichação. Mas é praticamente. Assim. Rosa Choque também? Eu tenho um poemantra, um poema mantra que eu ando distribuindo aí, que chama Uma Mulher Singular. E aí ele andou virando uns lambi-lambis pela cidade, não aqui, que aqui eu acho que é patrimônio tombado, né? Não pode colar lambi-lambi. Mas em outras cidades ele tem virado lambi-lambi e tal, que é uma mulher singular, e aí é como se fosse um mantra, assim. Então, para fugir um pouco do livro, estou trabalhando com isso, enquanto trabalho num romance também que não tem data, não tem editora, mas está relativamente avançado, assim. E antes ele era sobre uma mulher que tinha escrito o maior tratado da filosofia, e aí eu tive que extirpar esse personagem do livro, porque ela não fazia sentido. E agora ele é um romance sobre mulheres e como as mulheres lidam com o sexo. Com sexo. Várias idades, enfim, vários caminhos até chegar no sexo. E só para terminar, falar do leitor, né? É claro que já é aquela velha história, ninguém se preocupa com o leitor, mas eu queria que vocês falassem um pouco da resposta que vocês têm obtido, né, dos seus leitores, uma vez que, talvez, não a Djamila, que não tem Facebook, eu acho que você não tem Facebook. Está salva. Né? Rebeldia, é a minha rebeldia. Rebeldia é a sua subversão à contemporaneidade. Né? Mas, quer dizer, trabalhando com blog, comunicando, né? Como que é a receptividade? Porque uma coisa, por exemplo, que me chamou bastante atenção, no caso da Natália, por exemplo, são jovens, 13, 14 anos, que falam com uma naturalidade, ao passo que quando você passa numa entrevista, fica aquela coisa, né? Meu tabu, posso falar que é homoafetivo, homoerótico, gay, lésbica, né? Queria que você falasse um pouco dessa receptividade dos seus leitores, trabalhando com temas tabus, né? Com temas problemáticos, como tem sido isso? Lindo. Eu tenho recebido muita... A questão da identificação com o Amora tem sido muito forte, assim, e não só do público lésbico, enfim, claro. Isso é geral, assim, eu tenho recebido muitos e-mails, mensagens, gente que eu abro o meu Messenger lá, daqui a pouco tem uma mensagem desse tamanho, assim, de alguém dizendo
alguma coisa muito profunda, assim, e eu tento responder todo mundo, e isso não tinha me acontecido com os outros livros. Então tem sido muito legal conversar com as pessoas realmente sobre o livro, e ver o quão ele conseguiu afetar mesmo as pessoas. Então isso para mim tem sido muito legal, e a recepção crítica dele tem sido boa também. Então isso é uma coisa que, diferente dos outros livros, eu tenho acompanhado e tenho ficado contente assim, com isso. Eu acho que ler é um exercício de generosidade muito grande, né? Assim, essa escuta que o leitor te dá. Então, enfim, muito agradecida mesmo, sabe? Acho muita generosidade de quem pega um tempo, não só para ler, mas para escrever e comentar. E as análises que você fez, por exemplo, que nunca me passaram pela cabeça, é muita generosidade dar esse retorno e fazer a gente, né, caminhar, sei lá, para frente, para o lado, mas enfim, sair do lugar onde a gente está. Né? Então, gosto muito. E acho que não existe isso de não pensar no leitor, assim, porque a gente é leitor também, né? Então, a escrita é uma leitura já acontecendo. Mas é isso, gosto muito. Fico muito agradecida mesmo quando criticam, enfim, qualquer forma de retorno. Essa questão de você já é leitor, na verdade, talvez isso explique muitas vezes a mudança até de você não sabe mais se é narrador, se é personagem, parece que a gente vai entrando na história, né? Eu acho que essa coisa do olhar de fora é uma ilusão, na verdade, né? Não existe fora, né? No fim do dia não existe fora, não existe outro, enfim. Correndo o risco de ser muito hippie aqui, mas somos conectados aí por alguma coisa, né? Enfim, nem que seja pelas nossas fraquezas. Então, acho que não existe muito isso de olhar de fora. Então, eu gosto de talvez brincar com esse exercício de mudar a perspectiva, mas quebrar o tempo todo essa tentativa de ir para fora, assim, acho que a gente nunca consegue. Djamila, sem querer fazer o seu texto, quer dizer, uma leitura política, né, claro, mas como que tem sido esse retorno com essas jovens que você falou? É toda uma população que praticamente não tem a questão de uma representação, né, no campo literário. Sim, de facto, o momento mais feliz do trajeto do Esse Cabelo, que tem sido tão meu amigo, que até me trouxe até aqui ao Brasil, mas o momento mais feliz para mim foi quando eu percebi que aquelas raparigas que eu via, foi quando o meu livro entrou para dentro dos vídeos delas. E de repente eu comecei a ver vídeos em que elas falavam do livro. E isso para mim foi de repente como se o livro tivesse entrado dentro da televisão, ou coisa assim. Foi assim uma emoção para mim. Porque nessa altura, nesse momento, senti que o livro tinha de facto cumprido o seu destino, que era o de dialogar e o de conversar com aquelas meninas e tornar possível. Eu não sabia se elas se iriam identificar com ele, mas ao perceber que isso tinha acontecido, isso foi uma grande alegria para mim. Mas de facto, apesar de não estar nas redes sociais, tenho muito contacto com muitos leitores do livro e tenho tido a oportunidade de ter encontros mesmo bonitos, desde jovens adolescentes que estão algures em Angola e que não sei como tiveram acesso ao livro e que gostavam de ser escritores, coisas assim que me têm acontecido muito bonitas, mas para quem tem o trabalho mais solitário do mundo, que é este, 2 mãos e mais nada, se houver uma pessoa que goste de ler isto e tenha essa generosidade, para mim, já tenho o meu dia ganho. Bom, então acho que nós chegamos ao final do nosso encontro. Queria agradecer mais uma vez Natália, Djamila e Carol pela presença e convidar a todos que agora descubram as autoras. Acho que elas vão estar dedicando os livros aqui do lado, se não me engano. E, sinceramente, vale a pena ler, porque são livros apaixonantes, gente. Muito obrigado, viu, por todos. Uma boa tarde.